Eu trouxe uma palavra hoje para nós. Você sabe o que torna você um membro de uma igreja? Tem muita coisa que torna a gente membro de uma igreja. Mas assim, eu trouxe 3 fatores que nos tornam membros realmente de uma igreja. Que você pode passar depois para as outras pessoas. Olha, isso aqui nos torna membros de uma igreja. Porque a palavra diz, né? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós não somos igreja sozinhos, porque nós somos parte de um corpo. E nós só somos igreja quando nós estamos assim, ó, reunidos. Sozinhos nós não somos templos, nós somos parte de um corpo. Amém? Fique bem claro isso para você, para ninguém enganar você. Você não é igreja sozinho. Amém? Você só é igreja quando você reúne, congrega. Então, a referência que eu quero usar nessa mensagem, abre sua Bíblia comigo aí, em Hebreus 10, 25. Essa é a principal referência. Hebreus 10, 25. Sempre eu marco na minha, eu acho primeiro que vocês, mas hoje eu não marquei. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Amém? Não deixemos de reunirmos, olha essa versão aí, como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Então, aqui é uma orientação de Paulo, que Paulo dá àquela igreja, que nós não deixemos de nos reunir. Por quê? Porque nós temos muito a aprender juntos. Quando a gente deixa de reunir, por mais forte que nós sejamos, nós vamos relaxando. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos força de buscar sozinhos. Então nós precisamos das outras partes do corpo de Cristo para nós estarmos nos fortalecendo no Senhor. Ao contrário do que muitos evangélicos pensam, o ingresso numa igreja bíblica gera para o crente certos deveres e obrigações diante da Irmandade. Isso é tão claro no Novo Testamento que é de surpreender que nos tempos atuais esse aspecto do ensino apostólico seja tão negligenciado. O triste efeito deste desmazelo é o surgimento de uma geração de cristãos sem compromisso com a igreja, distantes da sua realidade e apáticos diante de seus problemas, lutas e ideais. O crente, pois, que quiser aprender acerca das suas responsabilidades em face da comunidade cristã da qual faz parte, descobrirá nas páginas da Bíblia que essas responsabilidades podem ser resumidas em 3 palavras. Eu vou falar para vocês sobre comunhão, cooperação e contribuição. Amém? Isso é o que vai nos fazer membros de uma igreja. A comunhão, a cooperação e a contribuição. Se você não estiver dentro desses 3 itens, você é um visitante da igreja, mas você ainda não membrou. Amém? Primeiro, irmãos, a comunhão. Por comunhão, entende-se a convivência amorosa, pacífica, pura e produtiva que deve marcar todo agrupamento cristão. Lembrem, nós viemos para levar o quê? O amor de Cristo ao mundo. Então, isso tem que estar latente dentro da igreja do Senhor. Nós precisamos, como igreja, realmente colocar em prática aquilo que nós pregamos. Se nós dizemos que Cristo é amor e nós não conseguimos amar o nosso semelhante, nós não estamos cumprindo aquilo para o qual Jesus nos salvou, que foi para levar o amor dele, porque a própria palavra diz que Jesus Cristo é amor. Amém? Então, a comunhão, irmãos, a comunhão uns com os outros é o que nos torna membros
realmente compromissados com o ajuntamento cristão. Como isso ocorre? É simples. A unidade que caracteriza o convívio cristão revela que os membros da igreja estão nutrindo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, provando assim que são seus verdadeiros seguidores. O texto que mais ajuda na compreensão disso é Filipenses 2, de 1 a 8, passagem que trata do que os teólogos chamam de autoesvaziamento de Cristo. Nesse texto, Paulo ensina que o Senhor não se apegou aos magníficos privilégios que tinha antes de encarnar. Em vez disso, ele se esvaziou, ou seja, deixou para trás o esplendor da sua glória, fez-se homem, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. A gente já viu várias vezes aqui qual era a principal humilhação para uma pessoa. Era morrer em uma cruz, porque ali a pessoa estava sendo amaldiçoada. Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. Ele assumiu pecados que eram nossos e não deles. Agora, o mais profundo disso, irmãos, tem gente assim que se acha tão importante, mas Jesus realmente era importante, ele não se achava. Ele era filho, ele é filho de Deus. E mesmo assim, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua riqueza em glória, da necessidade de estar perto do Pai, da presença do Senhor, do Pai dele junto com ele. Se esvaziou de todo o poder, porque ele é dono de todo o poder, para morrer na cruz por nós. Amém? Isso é tão precioso, isso é algo tão poderoso, gente, nas Escrituras. Saber que Deus morreu por nós, porque Jesus é Deus. E ele escolheu, ele disse assim: Pai, eu me coloco no lugar deles. Nós não fomos feitos para o inferno, irmãos. Nós não fomos feitos para viver separado. O que Jesus fez foi recriar a ponte que havia sido quebrada pelo pecado entre o homem e Deus. Quando o homem, eu digo homem, mulher e homem, né? Criação, escolheram pelo pecado, houve uma quebra, uma ruptura, nós fomos afastados da presença de Deus. E Jesus disse assim: eu refaço essa ponte através da morte na cruz. Então, quando nós nos reunimos em comunhão, nós dizemos assim: eu aceito a tua morte na cruz por mim, e eu vou ajudar na comunhão o crescimento do meu irmão, para que ele consiga caminhar até a tua perfeita vontade. E eu vou aceitar a ajuda que ele me dá, para que eu também consiga chegar lá. Para que a morte do meu Salvador não seja em vão. Foi isso que Jesus fez, e é isso quando você vem aqui na frente, se reconciliar com o Senhor, se você acha que andou por outros caminhos, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo: Senhor Jesus, eu recebo o teu sacrifício para me reaproximar do meu Pai. Amém? Então, a comunhão é isso. Então, quando nós congregamos, irmãos, a comunhão nos faz realmente membros de uma igreja. Não ficar brigando por qualquer bobagem, sabe? Não ficar nos ofendendo por qualquer coisinha. Ah, o irmão passou por mim e não me cumprimentou. Eu não vou mais para aquela igreja. Não, isso é tão pequeno, sabe? Perto do preço que foi pago por nós, para nós andarmos em comunhão. A palavra diz, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão maravilhoso, irmão, é você poder orar pelo teu irmão, você poder saber que ele está passando por alguma dificuldade, você poder ajudar. Não estou falando só de dificuldade financeira, eu estou falando por qualquer tipo de coisa que você possa ajudar. Isso é ter comunhão, isso é você se condoer, você amar o outro. Todos nós temos esse papel quando nós somos membros de uma casa, de uma igreja. Amém? Observe-se que essa passagem talvez seja a mais rica da carta dos Filipenses, em termos de conteúdo doutrinário.
e tem a finalidade de ilustrar como deve ser a disposição do coração dos crentes no convívio entre si. De fato, após ensinar que os filipenses deveriam ter seu ajuntamento marcado por amor, compaixão, unidade, humildade e despreendimento, o apóstolo resumiu todos esses itens num exemplo magnífico, apontando para o autoesvaziamento do Senhor. É, pois, como se dissesse: irmãos, sejam amorosos e humildes no seu convívio, ou seja, imitem o Senhor, assim como ele se esvaziou por amor de nós, abrindo mão da sua glória real. Esvazie-se vocês também no trato de uns com os outros, abrindo mão da sua glória imaginária. Porque às vezes a gente pensa que é importante, irmãos. A gente se acha, como diz aí fora, né? A gente começa a se achar. Pelas coisas que Deus fez na nossa vida, a gente começa a achar que nós temos importância. A nossa importância é como servos do Senhor. O Senhor nos abençoa com transporte, a gente começa a achar: ah, não, agora eu sou importante. Olha, gente, eu já vi testemunho de pessoa se desviar dos caminhos do Senhor porque tirou uma identidade. A pessoa não tinha identidade, carteira de identidade. A pessoa não tinha carteira de identidade. Os irmãos da célula se mobilizaram para tirar. Isso foi numa comunidade lá de Alter do Chão. Se mobilizaram para que ele tirasse a identidade. E depois disso, o irmão levantou o nariz e disse: não, agora eu sou alguém. Eu tenho identidade. Gente, que bobagem, sabe? Às vezes a gente para de fazer as coisas para o Senhor, aquilo que realmente importa, por causa de bobagem. Não dá mais para ter célula lá em casa porque eu comprei um sofá branco. E vão sentar no meu sofá, vão derramar refrigerante, vão riscar de caneta. Não dá mais para eu dar carona, porque antes eu tinha um Uno velho. E agora meu carro é chique. E o corpo de Cristo? E aquilo pelo qual ele pagou um alto preço? Não vale mais nada? As coisas se tornaram mais importantes do que as pessoas? Não foi para isso que o Senhor nos separou. Ele nos separou para que nós vivamos em comunhão, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Eu servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve, irmãos. Né? Eu olhei para ali, agora eu vi a irmã Eli com a irmã Narcisa, sabe? Que trabalho tão precioso. Irmãos, tirar o seu sábado, um dia que poderia estar descansando, para entrar numa bajara e ir lá para Arapucu, junto com a irmã Giovanni, com o irmão Carlos, com a irmã Cleo. Sabe? Isso é tão precioso, isso é se importar com pessoas que você não conhece. Isso é tão precioso, sabe? Da sua vida, porque tempo, o nosso tempo, é a coisa mais preciosa que existe. A coisa mais cara que existe é o nosso tempo. Se você, meio minuto que você viva, que você perde, é um prejuízo muito grande. Mas eu tenho certeza que vocês estão investindo, sabe? Na coisa mais preciosa que existe, que são almas. Para o Senhor não existe nada mais precioso. Porque Ele deu a vida, Ele deu todo o tempo que Ele teve. Né? Eu creio que não existe tempo tão longo quanto aquele tempo de cruz, como eu já falei sobre isso aqui no culto das mulheres. Tempo tão dolorido como aquele tempo que Ele passou naquela cruz por nós. Né? Assim, porque Ele quis pagar aquele preço por nós. Amém? Ele ainda disse assim para o Pai, que não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade, eu tenho certeza que Jesus ele já sabia o que ele ia passar, a minha vontade era não estar aqui, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas vezes, para viver em comunhão, nós vamos precisar dizer isso. Senhor, eu queria tanto ficar em casa hoje, não queria ir para a comunhão tal. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Estou cansado, Senhor, queria ficar em casa, mas eu vou, porque é a tua obra que me chama. Amém? Um preço a pagar. Andar em comunhão é pagar um alto preço, porque a nossa tendência é querer ser egoísta.
tirar o nosso tempo para nós. Mas o Senhor nos diz, se você resolveu aceitar o meu chamado para ser igreja, é porque você aceitou viver em comunhão. E andar em comunhão, muitas vezes, é fazer aquilo que nós não queremos, mas aquilo que o nosso Deus quer. Amém? Nós temos também, irmãos, eu não vou me alongar muito dentro desse assunto, porque nós já temos consciência, né? Que esse é um dos pontos que nos torna realmente igreja. O segundo ponto é a cooperação. Cooperação é o termo usado para se referir ao trabalho conjunto. Cooperar, pois, com alguém é labutar ao seu lado, empenhando-se por alcançar seus mesmos objetivos. Assim, quando se diz que o crente deve cooperar com a sua igreja, isso significa que ele deve empreender esforços ao lado de seus irmãos para fazer com que a comunidade na qual ele atua, da qual ele faz parte, realize seus ideais da maneira mais célere e da melhor forma possível. Uma coisa que nós estamos fazendo em cooperação agora, você pode não ter separado um tempo para vir aqui na obra que está sendo feita aqui embaixo, mas quando você contribui, você está vindo, você está emassando, você está lixando, você está sentando lajota, você não está vindo fisicamente, mas você investiu para que isso seja feito. Amém? Então, nós fazemos um trabalho de cooperação muito... Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é cooperação pura. Amém? Porque, olha só, o meu amor resolveu hoje escalar as mulheres para estarem aqui, né? Cada uma dessas pessoas fez a sua parte. Mas nós estamos aqui desde 6... Eu cheguei aqui, eram umas 6 e pouco. 6h30 começou a primeira reunião. Os que vieram para estar nessa primeira reunião comigo, que são os supervisores de área, tanto do meu esposo quanto os meus, são nossos cooperadores. São cooperadores do Senhor. Os supervisores com os quais eles reuniram depois são cooperadores da obra de Deus. Os líderes de célula são cooperadores da obra do Senhor. Amém? A irmã Eldima lá embaixo, fazendo aquela sopa maravilhosa que nós temos dia de terça-feira aqui na igreja, ela é uma cooperadora. A irmã Lúcia, a irmã Mara, a Adriana, que sempre cooperam na lanchonete, as áreas, nas vendas das áreas. Somos todos cooperadores para um bem maior na obra de Deus, né? Os músicos, irmãos, para o Senhor não existe pequeno trabalho. Existe trabalho que vai refletir em salvação. Nenhum é menor. O que limpa a igreja não é menor do que aquele que canta. É por isso que nós temos que ter esse entendimento. Quando eu escolho servir, eu não escolho o que eu vou fazer, né? Por isso que eu sempre falei, os músicos, que a tendência natural, né, de uma igreja, não, eu estou lá em cima, eu não vou ajudar em outra coisa, não. Toda a igreja precisa ter ciência de que o servo ele não escolhe o que ele vai fazer. O meu esposo, ele ministra em acampamento, ele ministra em encontro. Eu ministro em acampamento, eu ministro em encontro, mas eu não vou escolher se eu vou ou não lavar o banheiro, se eu vou vender no SESC, se eu vou descer as escadarias, porque o meu objetivo, os meus olhos estão na salvação das pessoas, na mudança da vida das pessoas. Então, isso não vai fazer com que eu esteja escolhendo o que fazer. Se o Senhor dá um direcionamento, olha, vai ser aqui. Então, nós vamos obedecer àquele que nos arregimentou para o trabalho. Amém? Então, é uma consciência que eu quero que vocês, como liderança e como igreja, tenham. Quando nós somos separados pelo Senhor para fazer a sua obra, nós não mandamos mais em nós. Nós somos servos. Você sabe o que é servo, irmão? Servo é aquele que serve, que faz aquilo que muitas vezes não queria fazer, mas por amor e obediência, ele faz, porque ele ama. Ele ama as pessoas. Amém? Agora há pouco a gente estava reunindo lá embaixo, eu disse assim, que a gente precisa, muitas vezes, abrir nossos olhos espirituais para entender até mesmo o que é célula, irmãos.
A célula, ela não é só uma reunião que acontece uma vez na semana na nossa casa, ou uma reunião que a gente vai. A célula é um lugar de vida, porque o Espírito Santo chegou primeiro ali. Sabe, eu já vi tantos testemunhos de pessoas serem transformadas através do serviço do líder, do serviço do anfitrião, daquela pessoa que muitas vezes ela nem lidera, ela só abriu a casa para que tenha um local de adoração ao Senhor. Mas ela arruma com amor, sabe? Ela, na simplicidade do que ela pode oferecer, um tangue de guaraná, um tangue de laranja, um pacote de bolacha, uma pipoca, mas tem tanto amor ali envolvido, sabe? E o Senhor, segundo a sua rica misericórdia, Ele nos dá tanto mais, irmãos. Sabe? Só que o nosso coração ele não pode se exaltar, porque quando nós recebemos bênção do Senhor, muitas vezes a gente pensa, como eu disse agora há pouco, que nós somos alguma coisa, sabe? A gente sempre coloca assim, eu só sou mordomo, sabe? Eu sou mordomo do Senhor. Porque um dia desse eu estava conversando com um jovem, eu disse assim para ele, escuta, você já está satisfeito com aquilo que o Senhor te deu? Porque quando nós mudamos para o Senhor, irmãos, o nosso egoísmo está dizendo que nós estamos satisfeitos já com aquilo que Ele já fez. E quando nós continuamos agradando o coração do Senhor, Ele se alegra em nós. Alegre-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Quanto mais nós amarmos o Senhor, quanto mais nós fizermos em prol da obra do Senhor, mais Ele se agrada em nós e Ele satisfará os desejos. Não estou falando de necessidade, estou falando de desejo. Desejo vai além das necessidades. Né? Necessidade é aquilo que você precisa realmente, desejo é aquilo que você muitas vezes quer. Você não tem necessidade, mas você quer. Então, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero ter os desejos do meu coração satisfeitos, mas porque eu quero continuar agradando o meu Deus, o Senhor que me arregimentou para a batalha. Amém, irmãos? Que isso seja para toda a igreja, sabe? Que nós possamos ter a consciência que nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada, irmãos, porque se o Senhor quiser, né, a palavra diz que a terra é estrado dos seus pés, sabe? Quando diz isso, eu me sinto tão pequenininha assim, tão insignificante. Eu até comparo muitas vezes assim, a minha estatura, que já não é muito grande, né? Mas a estatura de uma formiga, do inseto. Se eu quiser, eu vou lá e mato. Só que Deus, Ele olhou para nós e nos achou importantes para Ele. Mas é a nossa humildade no caminhar que nos torna. É o nosso desejo de realmente sermos cooperadores na obra do Senhor que nos torna importantes. Não uma bobagem como um bem material. Não é isso que nos torna importantes. Isso aí é só algo que o Senhor nos dá para que caminhe mais rápido o que Ele tem a fazer através da nossa vida. Amém? Então, em nome de Jesus, isso ficou bem claro para nós, né? Não vou ver ninguém com o nariz empinado na rua. Amém, irmãos? Que nós possamos entender isso. Se Deus me dá uma casa melhor, é porque eu tenho trabalhado na obra. Se Deus me dá um transporte, é porque aquele transporte vai favorecer com que eu seja um cooperador melhor. E isso me faz realmente membro de uma congregação. A comunhão e a cooperação na obra de Cristo. E o terceiro ponto é a contribuição, claro. Como eu disse já várias vezes aqui, Deus poderia dizer o pastor, olha pastor, o ouro está enterrado em tal lugar. O pastor ia lá, tirava o ouro, porque ele não é dono do ouro e da prata. Olha, tem também bem no ladinho, Senhor Cavo, que também tem prata. Mas não. Quando o Senhor nos separa para trabalharmos na sua obra, para contribuirmos, é para que a bênção reverta sobre nós. Irmãos, quantos aqui não tinham nem uma cachorrinha para puxar? Porque tem uns que dizem assim, chegou puxando uma cachorrinha. Não, aqui tinha gente que não tinha nem cachorrinha para puxar. Eu era uma. O que o Senhor tem feito na minha vida, irmão, na vida da minha família, através das minhas orações, da oração da minha mãe, daqueles meus irmãos que já servem o Senhor, é muito grande. Para os outros, para a pessoa que nasceu em berço de ouro, pode parecer tão pouco,
Mas para nós, sabe, que viemos de nada, o que o Senhor já fez exige muita gratidão de nós. Muita gratidão de cada um de nós. Quando nós chegamos para cá, eu vou falar aqui de Óbidos mesmo. E não vou falar de gente que chegou depois, vou falar de pessoas que já estavam. Aqui na igreja tinha o carro do Pojucã, o carro da irmã Renilda, do irmão Everaldo e umas poucas motos aqui na igreja. Agora nós não temos local para estacionamento praticamente. Tem que estacionar desse lado, do outro lado, do outro lado. Estamos providenciando estacionamento para moto aqui para desocupar, mas aqui na frente sua moto ficar segura. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos ama. E quando nós cooperamos na obra dEle, nós contribuímos na obra dEle, a bênção reverte sobre nós mesmos. Todo domingo você tem um transporte sendo apresentado aqui, irmãos. Sabe? Às vezes a gente nem entende assim, como foi. Não foi mágica que o Senhor operou, foi milagre. É milagre. Nós vivemos de milagre. É milagre sobre milagre. Se nós estamos na nossa casa hoje, é um milagre. E eu sei que muitos de vocês podem dizer a mesma coisa. É um milagre. Só que o milagre, ele não é a passe de mágica. Ele é milagre, se constrói a cada dia. Sobretudo sobre as nossas vidas, que somos pessoas humildes, que viemos de um lar humilde. Amém, irmãos? Então, isso não é para nós nos exaltarmos, isso é para ser motivo de nós adorarmos mais e amarmos mais o Senhor nosso Deus. Uma forma branda de legalismo controla a prática de muitas igrejas evangélicas. Esse legalismo leve se expressa especialmente na obrigação imposta aos crentes de pagar o dízimo, tomando como base a lei mosaica. Na lei mosaica, o Senhor instituiu que os sacerdotes recebessem o dízimo do povo. Aqui, antes da passagem do Senhor Jesus, antes que ele morresse na cruz por nós, ele ainda enfatizou algumas vezes, como lá em Mateus 23, né, que nós deveríamos dar esmola, fazer isso, fazer aquilo, sem omitir a questão do dízimo. Que tem gente que diz assim, nem fala em dízimo no Novo Testamento. Fala sim, só que quando o Senhor Jesus morreu por nós entregamos para Ele tudo que nós somos e tudo o que nós temos. Então, a partir dali, eu não sirvo por obrigação, mas eu sirvo por amor. Amém? É por amor que você dizima, é por amor que você oferta, é por amor que você contribui com alguma coisa na igreja. É por amor, não é mais pela obrigação da lei, porque nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo do amor ao Senhor e ao serviço da casa dele. Quando eu digo casa, irmãos, eu sei perfeitamente que a igreja não é a casa. A casa somos nós, como eu já falei. Mas aqui é o ajuntamento do templo. Aqui é quando nós nos tornamos igreja uns com os outros. Aqui é quando um dá uma palavra, o outro está necessitando daquela palavra, o outro tem como edificar. Então, é nesse momento que nós nos tornamos igreja. Mas, claro, nós não sejamos inocentes. Que o inimigo não coloque na nossa mente. Aqui, realmente, é o local de nós nos fortalecermos como igreja. É o local de nós termos um conforto para congregar, para nos capacitar, para nós estarmos levando a palavra do Senhor aí fora. Sabe, não deixe que ninguém te iluda, porque é templos suntuosos. Não, o nosso templo é um templo que nos dá conforto para nós ouvirmos, sermos edificados e depois levarmos a palavra às outras pessoas. Mas nós sermos edificados, muitas vezes, para ir para um local que não tem tanto conforto assim. Você já foi em alguma comunidade? Nós temos serviço no Curumu, é pertinho. No Arapucu, é pertinho. Todo sábado tem saída para o Arapucu, para o Curumu. De 15 em 15 dias nós temos Paiol. Não é tão pertinho assim, não. Para o Freio de Mundo também não é tão pertinho. Mamiá, Cipual. Você sabia que lá não é climatizado, mas tem um teto já sobre a cabeça das pessoas? Lá no Cipual nós já temos um templo que os irmãos da comunidade estão trabalhando para que se torne um local onde os outros também vão, como igreja, ser capacitados para espalhar a palavra do Senhor nas outras comunidades lá perto.
Amém, irmãos? O objetivo desse templo físico é que nós tenhamos um local para nos edificar como corpo de Cristo, para que nós possamos levar aos mais longínquos lugares, aos mais distantes lugares, a palavra do Senhor. Amém? Eu creio, sabe? Eu creio em igrejas, em todas essas comunidades que nós já estamos, em todas as comunidades de Óbidos. Sabe, lugares tão maravilhosos que nós fomos há uns dias atrás, lá na comunidade da família do Lucas Gomes. Sabe, ali já tem várias igrejas, mas tem tanta comunidade que não tem uma igreja ainda. Não tem o corpo de Cristo se reunindo para exaltar o nome de Jesus. Mas as nossas contribuições, elas favorecem com que isso seja feito. Então, o que nos torna membros do corpo de Cristo? A nossa comunhão, a cooperação uns com os outros para fazer a obra e a nossa contribuição para que a obra seja feita. São esses 3 pontos que nos tornam realmente membros de uma igreja. Amém, irmãos? Para concluir, comunhão, cooperação e contribuição, conforme visto nessa série, essas 3 palavras encerram praticamente a totalidade dos deveres dos crentes em relação à igreja local, de que é membro. À luz do exposto, todos esses deveres têm sólido fundamento nas Escrituras, o que faz com que não seja opcional. Não é opcional eu ter comunhão com meu irmão. Não é opcional eu ser cooperador, porque senão eu não sou membro, eu sou um visitante. E quanto tempo a pessoa vai querer ser visitante numa igreja? Vai ter um tempo que ela vai querer ser membro. Amém? Em nome de Jesus, isso tem acontecido constantemente nessa igreja. Então, se ela tem comunhão, cooperação e contribuição, ela é um membro do corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar.